Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia de Carvalho e o assunto continua sendo financiamento imobiliário. A gente já fez o módulo 1, se você não assistiu ainda, foram os primeiros vídeos que a gente postou. A gente tem o módulo 1 com a aula 1, 2 e 3 sobre a introdução no financiamento imobiliário. A gente já fez também uma aula 1 do segundo módulo, no qual a gente falou um pouquinho sobre como funciona esse processo, como funciona a documentação de um, documentação do outro, e a gente já respondeu uma pergunta de vocês que era com quem fazer esse financiamento. Aqui a gente está na terceira aula. Se você ainda não assistiu, é legal que você faça as aulas todas bonitinhas. Eu vou colocar aqui em cima um cardzinho para que você vá para a primeira aula desse módulo. Se não, procura lá na Academia de Carvalho o módulo 1 e começa de lá para cá. É a recomendação que a gente sempre dá. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora aqui na Academia de Carvalho. Essa é a forma de você nos ajudar. E lembre-se que o objetivo meu, Diogo de Carvalho, é passar um pouquinho dos meus 10 anos de experiência para você, que ou está começando ou está querendo se profissionalizar e se especializar cada vez mais nesse mercado. Isso é gratuito, não tem custo nenhum, então bora pro vídeo. E como eu já disse na introdução, gente, esse era um dos conteúdos que eu mais queria gravar, porque aqui a gente vai passar da teoria para um pouquinho de prática, efetivamente, do nosso dia a dia. Como a gente negocia com o cliente, como a gente usa um argumento. E eu quero passar uma teoria para você, exatamente isso, em algo que eu acredito para a minha vida pessoal e eu convenço alguns clientes que trabalham com a gente e eu quero que você tenha isso dentro da sua cabeça de uma forma maçante, que você assista 2, 3 vezes esse conteúdo, porque eu tenho absoluta certeza que quando seu cliente entender isso aqui, ele nunca mais vai pensar em continuar num aluguel. Ele vai querer comprar o imóvel dele. Então, antes de mais nada, e a gente tem um curso aqui na academia, que se ainda não foi para o ar, vai muito em breve, que a gente fala sobre economia básica para corretores de imóveis. Antes de mais nada, é a gente pincelar um pouquinho como funciona o mercado econômico do Brasil, em geral, né? E é muito legal a gente lembrar que a gente tem algo que a gente chama de inflação, que ela é medida por 2 índices muito ouvidos. Você deve ouvir aí no Jornal Nacional, se é que você assiste, ou na CNN, enfim, que é o IPCA e o IGPM. O que é a inflação? Se você assistiu nossa aula número 1 lá, não sei se está na 1 ou na 2, mas se você assistiu nossa introdução ao financiamento imobiliário, a gente fala um pouquinho de como funcionam esses índices que medem a inflação. Por que quando a gente recebe R$1.000 hoje, se a gente botar ele no bolso, daqui a 10 anos esses R$1.000 já não valem quase nada. E você vai concordar comigo que os R$1.000 que a gente tem hoje, na época, 5 anos atrás, compravam muito mais coisas. É exatamente por causa desses 2 benditos índices aqui que a nossa moeda desvaloriza, que as coisas ficam mais caras. Isso é natural, isso é da economia. E por que eu quero trazer eles 2 aqui? Porque esses 2 aqui são, ao meu ver, o que não entra na conta e é o grande vilão. Porque esses 2 aqui são, ao meu ver, o que não entra na conta e que é o grande vilão de quem decide ou alugar, ou polêmica também, mas ou contratar um consórcio. Mas isso é coisa para outra aula, hoje a gente vai falar de locação. A grande verdade é a seguinte, todos os contratos de aluguel, ele começa num determinado valor, vamos dizer que eu firmei aqui R$2.500 na minha contrato de aluguel, e é bom já te avisar que a locação média, eu estou falando de Rio de Janeiro, é o que eu tenho conhecimento, mas aí você joga ali no FIPZAP, você joga ali no Google, rapidinho você descobre o índice de locação média na sua cidade. Eu vou usar 0,5%, que eu acho que é um índice padrão e um índice médio aí para o Brasil. Isso quer dizer que se eu estou pagando aqui um valor de R$2.500 de aluguel, provavelmente eu estou alugando um imóvel com valor de R$500 mil. Me acompanha nessa conta, gente. 2.500 é a minha locação.
o meu contrato de aluguel ele sempre vai ser corrigido por esses benditos índices aqui, um ou outro, a final de um ano. Então bateu um ano, o meu contrato de aluguel ele vai ser corrigido e aí ele vai, vou pedir um minutinho para você porque eu vou corrigir isso aqui numa média desses índices nos últimos 12 meses. Eu já volto. Então bora lá pessoal, porque eu fiz o meu dever de casa e preenchi o nosso flip chart aqui. Vamos lá gente, quero que você pense comigo e siga o meu raciocínio. Eu acabei de explicar para vocês que todo mês, todo ano, né, normalmente esses contratos são atualizados ali anualmente. Todo ano o seu contrato de aluguel vai ser corrigido por um desses dois índices aqui e ele vai ser atualizado ano a ano. Então eu fiz uma conta básica, lembrando que a gente está falando de imóveis, um imóvel aproximadamente 500 mil, ok, que eu estou pagando uma parcelinha aqui de R$ 2.500 de aluguel, sem contar condomínio e IPTU, até porque esses são custos que você vai ter alugando ou comprando, então não vale a pena entrar nessa conta. E aí, só para a gente seguir essa conta básica, a gente começou pagando um aluguel de R$ 2.500 e aí eu trouxe uma média. E aí só a nível de curiosidade, lembrando gente, isso aqui é uma aula superficial, uma conta básica, a gente não vai entrar em economia profunda, mas eu trouxe uma curiosidade, ó, o índice de IGPM mais alto que a gente teve foi em 1993 e ele foi 2.567,34%. Olha como ficou caro as coisas lá em 93, espero que isso aqui nunca mais aconteça. Mas do mais recente, dos últimos 10 anos, a gente teve em 2002 um dos mais altos, foi 20%. 2005 o mais baixo foi 1,21%. E, a nível de curiosidade, no ano passado, em 2021, a gente teve 17% de GPM, foi um aumento pesado aí. Imagina 20% de correção em um ano só no seu aluguel, isso é possível de acontecer. Mas aí, para ser justo, eu trouxe uma média. E essa média é de 8% ao ano. Peguei a média dos últimos 10 anos para a gente não ser tendencioso e a gente ter momentos de crise, momentos de baixa, momentos bons ali. Então, isso quer dizer, considerando essa média de 8%, que daqui a um ano o meu aluguel passou a ser 2.700. Daqui a 5 anos eu estou pagando 3.700, aproximadamente, né? 3.676. E daqui a 10 anos eu estou pagando 5.400 de alocação no mesmo imóvel, que já não vale mais 500 mil, lembre-se disso. Eu trouxe aqui também a valorização média, isso aqui a fonte é o FIPZAP, dos últimos 10 anos é 5,8% ao ano, não sei se dá para ver aí no vídeo. A valorização média dos últimos 10 anos dos imóveis em todo o Brasil. Então isso quer dizer que a gente vai ter aqui 500 mil, valorizado 5,8% em 10 anos aqui, esse valor do imóvel vai subir também. Só que olha o ponto, o valor do imóvel aumentou, o seu aluguel aumentou e você não tem nada, você está pagando mais e está morando num imóvel que vale mais, só que tudo isso para o bolso de quem tem o imóvel, saindo do seu. Tem muita gente que defende, não, eu vou investir numa aplicação, tá bom, a gente não está falando aqui de economia e nem de, eu estou falando de um investimento seguro, que é o imóvel, é onde você vai morar. Por exemplo, infelizmente acontece, não sei se você corretor já passou por isso, mas acontece que você vendeu um imóvel alugado e é a lei do inquilinato, o inquilino ele tem que sair. Ele tem a preferência de compra, ele tem a opção de comprar, ele fala, não, eu não quero comprar, eu quero continuar alugando, e ele vai ter que sair. Imagina você morar 10 anos, 5 anos num imóvel, e você tem que sair porque o proprietário vendeu. Isso acontece, isso é argumento na hora de você decidir ter o seu lar, a sua casa, onde você vai chegar e descansar, você vai montar ela do seu jeito, você vai pintar a parede do jeito que você quiser, você vai fazer do seu jeito porque é o seu imóvel, é o seu lar. Agora vamos comparar com a pessoa que comprou um imóvel de 500 mil, é a linha em verde aqui, ó, não sei se você consegue ver. Essa pessoa teve que se descapitalizar, lembre-se do LTV, a gente falou isso nas 2 aulas passadas. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste as últimas aulas da Academia de Carvalho sobre financiamento imobiliário. Mas eu tenho que me descapitalizar aqui de 100 mil, eu tive que pagar 10 mil de entrada,
20% de entrada, porque o banco tinha um LTV de 80%, eu só podia financiar 80%. Então eu paguei 100 mil, mas não tem problema. Esse dinheiro, eu costumo até brincar com o cliente, você está tirando do seu bolso e colocando no imóvel, você não gastou 100 mil reais. Você tirou de um lugar que estava na sua aplicação, estava no seu bolso e você colocou em outro, num imóvel, naquele bem que a qualquer momento você pode vender ele também. Então ele tirou esses 100 mil reais do bolso, da aplicação, de onde ele teve, e colocou no imóvel e financiou a sua primeira parcelinha ali em 3.700. Aí você vai falar, ah, tá vendo lá, eu estou pagando R$ 1.200 a mais do que o financiamento. É bom deixar claro que aqui eu utilizei uma taxa de juros em torno de 8 a 9% ao ano, 8,5% ao ano, eu acho que é justo também. Comecei a pagar 3.700, olha que absurdo, tá bom, só que daqui a um ano você já está pagando 3.600. Daqui a 5 anos, gente, eu não estou falando de 10, de 20 anos não, eu estou falando de 5 anos. Daqui a 5 anos, nessa mesma simulação, você está pagando R$ 400 a menos do que o seu amigo que comprou, que preferiu continuar alugando. Você já paga uma parcela em 5 anos menor do que a locação. Lembrando que essa locação está subindo na média do IGPM 8% aqui, e esse financiamento está descendo porque, se você assistiu o módulo 1 lá da Academia de Carvalho, que a gente fala sobre a introdução no financiamento imobiliário, você sabe que a grande maioria dos financiamentos imobiliários utilizam a tabela SAC, que é um sistema de amortização constante. Essas parcelas elas diminuem mês a mês. Então por isso que eu comecei a pagar 3.700 lá no início e já estou pagando 3.200, 5 anos depois. E 10 anos depois, a diferença passa para quase R$ 3.000 por mês. E isso, gente, foi porque eu parei de 10 anos. Porque a gente poderia falar de 20, de 30 e mais. Concorda comigo? E isso também está na aula lá da introdução ao financiamento imobiliário. O meu salário aumentou aqui também, porque o salário acompanha a inflação. Eu, corretor, recebo mais porque o valor do imóvel aumenta. Como eu ganho 5% do valor do imóvel, eu acabo ganhando mais também, conforme os custos das coisas aumentam. Aqui eu estou ganhando mais, daqui a 10 anos eu estou ganhando mais, e não é só por causa da inflação não, a gente melhora de vida, a gente é promovido, a gente consegue um emprego novo, a gente empreende. Daqui a 10 anos você está ganhando mais, você está pagando, daqui a 10 anos, R$ 1.000 a menos do que você pagava. Esses R$ 1.000 aqui, você vai amortizar, você vai pagar 2, 3 parcelas, e outra, vamos comparar com o aluguel, são R$ 3.000 de diferença. Você poderia estar amortizando aqui, se você assistiu a aula lá, você sabe que aqui você poderia estar amortizando 3 a 4 parcelas no financiamento de 400 mil. 3 parcelas por mês. 3 parcelas, você vai quitar esse teu financiamento em 15 anos, em 20 anos. Aí quando aqui diminuir para 1.500, você está pagando mais 6 aqui. Olha a diferença, como é fácil esse sistema de financiamento imobiliário. Gente, só aqui eu acho que eu já te convenci. Só que você ainda tem a valorização do seu bem, do seu imóvel. Esse imóvel é seu. Ah, mas ele está financiado, é do banco também. Mas ele é seu, ele está no seu nome, o RG está no seu nome. Se você for vender, o banco vai cobrar só a parte dele, o banco não vai cobrar a valorização do imóvel. A valorização do imóvel é sua. Se você financiou 350 mil, pagou 50 e vai vender, é só 300 que você deve, por mais que seu imóvel mudou e agora ele vale 500. Esse lucro é seu, não é do banco. O banco não é seu sócio. O banco te emprestou um capital. E a valorização média, como eu já disse para vocês, é em torno de 5,8% ao ano. Eu fui justo também, eu peguei só os últimos 10 anos. Como eu peguei os últimos 10 anos daqui, eu peguei os últimos 10 anos daqui também. Então a gente está falando de 6% ao ano aproximadamente de valorização. Em 10 anos, o seu imóvel valorizou aproximadamente, até mais, né? Porque é valorização sobre juros ali, é percentual sobre percentual. 60%. Essa valorização é sua. Então, com o tempo, você paga menos e você tem um maior patrimônio. É o patrimônio da sua família. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu espero que você assista
assista de novo. Tem alguma dúvida? Me pergunta aqui. Gente, vocês sabem que na Academia de Carvalho, eu, Diogo, estou disponível para responder as suas perguntas. E eu quero que isso sirva como argumento para que a gente consiga ajudar mais pessoas a conquistar o seu imóvel próprio e que a gente tenha um mercado melhor, um mercado colaborativo, um mercado que a gente tenha profissionais com capacidade de fazer isso aqui na frente do cliente e comprovar para ele que vale a pena comprar um imóvel. Se você não segue a gente ainda, seja aqui no YouTube ou no Instagram, siga a Academia de Carvalho.